Aleluia. Nesta noite falamos mais um pouco sobre a poderosa Palavra de Deus, a salvadora, fiel Palavra de Deus. Há séculos o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Mudanças sociais inúmeras, como a valorização da mulher, a abolição da escravatura, igualdade dos povos. Inúmeras mudanças têm sido causadas pelo exame cuidadoso da Bíblia. Há evidências claríssimas de que a Bíblia possui um poder sobrenatural que não pode ser encontrado em qualquer outro livro. Algumas evidências são as profecias e os seus cumprimentos. Diga comigo, profecia e cumprimento. Antes de vermos algumas profecias e seus cumprimentos, precisamos lembrar que a Bíblia possui uma unidade de ensino, cerca de 40 autores, escrevendo num espaço de mais ou menos 1500 anos, em culturas diferentes, em 3 continentes pelo menos, escreveram 66 livros cuja mensagem está em perfeita harmonia. A Bíblia se adapta às necessidades de todos os povos perfeitamente. Achados e descobertas da arqueologia confirmam com exatidão nomes de pessoas, de lugares, funções, fatos, costumes, todos eles narrados na Bíblia. Centenas, não são dezenas, centenas de profecias detalhadas que já se cumpriram ou estão em franco cumprimento, encontramos na Bíblia. É cada vez mais comum as pessoas se apegarem ao que dizem outras pessoas. Preste muita atenção. Os adivinhos, os prognosticadores, os especialistas, os médiums, os astrólogos, consultam-se horóscopos, cartas, textos acadêmicos. Mas todos esses meios de se, supostamente, conhecer o futuro são humanos, falhos, na maioria das vezes oriundos de misteriosas forças ocultas, e nós diríamos com toda tranquilidade, forças diabólicas. Para que a gente tenha a ideia da dimensão disso, de quanta gente se apega a essas coisas, até o ano de 2011, somente no Brasil, a astrologia e horóscopos movimentavam anualmente uma quantia superior a 100 milhões de reais. Nos Estados Unidos, até 2011, ao ano, esse valor ultrapassava 200 milhões de dólares. Seres humanos gastando dinheiro para ouvir da boca de outros seres humanos o que acontecerá nos próximos dias, meses e anos. Nossa única fonte de verdade acerca do futuro é a voz de Deus. Por causa disso mesmo, sempre que eu estiver ouvindo, e que seja assim conosco, sempre que eu estiver ouvindo as predições dos homens, eu quero ouvir outra voz, confirmando ou negando aquilo que os homens dizem. Sempre que os homens estiverem dando seus prognósticos, eu quererei ouvir uma outra voz, dizendo, é verdade isso, ou não, não creia nisso. Se pensarmos na Bíblia, a Bíblia teve sua origem em Deus, e Deus é o Deus da verdade. Deus é o único que conhece claramente o futuro. Ele mesmo declara a seu respeito em Isaías 42, versos 8 e 9. Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outro,
Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Diga comigo: Deus nos fará ouvir. Essa é a promessa dele em Isaías capítulo 42. Sempre que ele encontrar alguém que queira ouvir sua voz, ele fará ouvir sua voz. Deus quer se revelar, porque Deus tem um sentimento paterno por nós, e Deus é amor. Ele fará ouvir sua voz dizendo: meu filho, prepara-te para o que virá. E é isso que virá. Deus reserva para si próprio, com total exclusividade, o conhecimento e a revelação dos acontecimentos futuros. É Deus quem sabe, e é somente Deus quem revela. As profecias, voltamos a elas agora, ao longo da Bíblia são muito numerosas, e o cumprimento delas é completo, é total. Vejamos algumas nessa noite, e a minha oração, e eu sei que é esse o anseio do Espírito Santo, é que à medida em que formos examinando estas coisas, nosso coração se incendeie. Jacó, nos seus últimos dias, profetizou que da descendência de seu filho Judá viria Siló. Siló é uma palavrinha que significa o pacificador, aquele que produz a paz, que luta pela paz, que estabelece a paz. Jacó, em Gênesis capítulo 49, verso 10, diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele, a Siló, se congregarão os povos. Siló é o pacificador. Essa profecia de Jacó como patriarca tinha sobre si a unção profética. Essa profecia teve o seu cumprimento naquele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são palavras do Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 27. Jesus, membro legítimo da tribo de Judá, cumpre a profecia de Jacó, porque é ele quem concede a paz, que não é uma paz circunstancial. A paz, que diz o apóstolo Paulo, excede todo entendimento. A paz de Cristo, não sendo circunstancial, não depende, evidentemente, se não depende das circunstâncias, não depende de matéria. Ela não depende de qualquer coisa material, de qualquer substância. A paz de Cristo é imaterial. Portanto, ela não é, em absoluto, paz de origem humana. Ela é uma paz divina, e no dizer de Jesus, ela é absolutamente pessoal. Jesus entrega essa paz a cada um dos seus seguidores pessoalmente. A paz que Cristo dá, que o mundo não pode conhecer e não pode, portanto, dar. No dizer de Jesus, é a própria dádiva do Espírito Santo. A entrega do Espírito. Sobre isso, João escreveu no capítulo 7 do seu Evangelho. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Diga comigo: a sede da alma, o Espírito sacia. A pergunta que nós fazemos é: quando os discípulos de Cristo poderiam passar a ser habitados pelo Espírito de Deus? Quando o Espírito Santo poderia ser efetivamente dado aos crentes em Jesus? Um teólogo chamado C.H. Dodd
afirmou o seguinte: a retirada da presença corporal de Cristo era a condição essencial de sua presença espiritual universal. A ausência do corpo, do Cristo corpóreo, era a condição fundamental para a chegada do Cristo universal. Sim, isso é verdadeiro. João capítulo 7 diz exatamente isso, mas a nossa pergunta permanece: por quê? A resposta também encontramos em João capítulo 7, e é esta: somente depois que Cristo fosse exaltado à sua posição de Senhor absoluto, de Senhor glorificado, só assim o Espírito seria concedido pelo próprio Cristo exaltado. E o Espírito seria concedido pelo Cristo exaltado, preste muita atenção, sempre glorificando a Cristo. A dádiva do Espírito é, portanto, continuação da exaltação de Cristo. Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias depois, foi assunto aos céus e recebido acima na glória, está sentado à direita da majestade nas alturas. E na sua exaltação, como Senhor absoluto, concede o Espírito Santo a todos os que nele creem. E isto é parte ainda da exaltação de Cristo, porque o Espírito entra no crente e aponta para Jesus de Nazaré. O Espírito diz: dê glória ao Cristo. Dê glória ao Cristo. Jesus diz: ele me glorificará. Dê glória ao Cristo. A dádiva do Espírito é concedida para nós como um Espírito que chega, sendo chamado no Novo Testamento de Espírito de Cristo. Na encarnação de Cristo, o Espírito foi concedido a ele como Espírito do Pai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz Jesus. A nós, por causa da exaltação de Cristo, o Espírito de Deus é concedido como Espírito do Filho do Pai. E aqui nós temos algo maravilhoso, porque a Bíblia diz para nós, por mais de uma vez, que Cristo na cruz representa os salvos na sua morte. Cada um dos salvos está ali em Jesus na cruz do Calvário. Mas a Bíblia não para por aí, dizendo que os salvos estão em Cristo na sua morte e estão representados por Cristo também na sua ressurreição. Ora, se os salvos estão unidos a Cristo na sua morte, porque Cristo os representa, se estão unidos a Cristo na sua ressurreição, porque Cristo os representa, estão também representados em Cristo na sua assunção e na sua glorificação. É por causa disso, e esse é o grande mistério do Evangelho de João, somente quando os salvos, os crentes em Cristo Jesus, os redimidos, comprados com o sangue de Cristo, de toda tribo, povo, língua e nação, somente quando os redimidos, representados por Cristo, na pessoa de Cristo, adentraram os céus, é que o Espírito de Deus pode ser plenamente derramado sobre a terra. Quando os salvos entraram nos céus, na pessoa de Cristo, o Espírito de Deus encheu os salvos na terra. Isso fala para nós de uma relação entre Cristo e Espírito como uma relação em espelho. Os redimidos estão em Cristo, diz a Escritura. Paulo diz categoricamente que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os redimidos estão em Cristo, exaltados nos céus junto ao Pai. Mas eles também estão exaltados sobre o mundo, pois o Espírito de Cristo está neles na terra. Uma relação em espelho.
Cristo nos céus e os salvos nele, exaltados junto do Pai. O Espírito de Cristo na terra e Deus neles, exaltando-os sobre o mundo. O Filho honrou o Pai. Em seguida, o Pai honrou o Filho, dando ao Filho o direito, como o próprio Filho disse, de conceder o Espírito Santo. O Espírito Santo, deste modo, é o próprio vínculo. Ele é a unidade das pessoas da Trindade. Ele é o próprio amor da Trindade, como dizia Santo Agostinho. E é essa dádiva de amor, o Espírito, no dizer de Jesus, esse elo que une terra, céus, homens, Deus, essa cola que é o Espírito, essa dádiva de amor, o Espírito, no dizer de Jesus, é a fonte de toda a verdadeira paz. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. No Salmo 22, Davi apresenta uma profecia que fala dos sofrimentos do Messias. Nós precisamos, antes de ler o Salmo, eu quero lê-lo na íntegra, nós precisamos lembrar que essa profecia foi escrita por Davi, inspirado por Deus, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Nós temos um intervalo aqui de 1 milênio até o cumprimento da profecia. A primeira frase do Salmo 22 é declarada por Jesus na cruz do Calvário. Qual é ela? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um texto de Davi. Estou lendo o Salmo 22. Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem, me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. E aqui é uma referência ao altar dos sacrifícios, com suas pontas. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu.
O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor. É Jesus quem está dizendo isso na boca de Davi. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Eu quero revisar algumas partes desse salmo, porque nele encontramos predições estupendas. Os versos 14 e 15 dizem para nós que os sofrimentos do Messias em nosso lugar seriam extremos. Davi escreve: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua que se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. No verso 16, Davi profetiza que as mãos e os pés de Jesus seriam transpassados. Voltemos a esse verso. Escreve Davi: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Nos versos 17 e 18, Davi diz que Jesus seria despido das suas vestes e que elas seriam repartidas, enquanto a sua túnica seria sorteada. Versos 17 e 18 dizem: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm, ou seja, vêm todos os meus ossos e me contemplam. Isso fala de um corpo nu, talvez totalmente nu ou seminu. O verso 18 diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Nos versos 7 a 9, Davi profetiza que haveria uma intensa zombaria junto à cruz, que muitas pessoas se aglomerariam zombando do Senhor. Mas eu sou verme, diz Davi, não homem, opróbrio, ou seja, vergonha, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Davi profetiza, e nós voltamos ao verso 15, dizendo que a angústia de Jesus culminaria com uma terrível sede. E essa é a última coisa que ele diz antes de entregar o Espírito: tenho sede. Já pregamos sobre isso aqui. No verso 15 do Salmo 22, escreve Davi: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. E claro, o verso 1. O verso 1 é o grito do Messias
pendurado na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso foi predito e, na verdade, eu creio que essa fala de Jesus na cruz foi a ponte para que soubéssemos de modo cristalino que este Salmo 22 falava justamente dos sofrimentos do Messias Salvador. Profecias que se cumpriram. O nascimento virginal de Cristo, obrigado, amor, foi anunciado 7 séculos antes de ocorrer. O profeta Isaías anunciou essas coisas. A profecia indicou que aquele menino que nasceria em favor do mundo seria o próprio Deus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14, profetizou Isaías 7 séculos antes da cruz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olhemos para Mateus capítulo 1, versos 22 e 23, quando se dá o cumprimento desta profecia. Tudo isso aconteceu, diz Mateus, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Abro parênteses agora para ler uma profecia e não ler seu cumprimento. Porque se nós fôssemos ler o cumprimento, teríamos que ler todos os textos ligados à crucificação e à exaltação de Cristo. Novamente lerei um capítulo inteiro. Li o Salmo 22, ansiando que as nossas almas, os nossos corações queimem com o fogo de Deus, que está unido a essas palavras do Evangelho. Lerei o Evangelho em Isaías 53. O profeta Isaías, no capítulo 53, apresenta uma das mais formidáveis profecias sobre o ministério de Cristo: morrer pelos pecadores, pagar a dívida dos seus pecados, expiá-los. Os instrumentos nem irão tocar agora. A música aos nossos ouvidos será exclusivamente esse texto. Estamos com o coração aberto para o Senhor. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tem o broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Temos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Se você o ama, aplauda-o fortemente. Aleluia! Glória a Ti, Senhor Jesus. Oh, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Miqueias disse onde Jesus nasceria. Miqueias capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Mateus capítulo 2, versos 1 a 6, Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, falam desse cumprimento. Leio Mateus capítulo 2 a partir do verso 1. Jesus nasceu na cidade de Belém da Judeia, durante o reinado de Herodes. Por aquela altura chegaram a Jerusalém, vindos de terras do Oriente, uns homens sábios que inquiriram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para o adorar. O rei Herodes ficou muito preocupado ao ouvir isto, e toda a cidade de Jerusalém também. Então o rei mandou reunir os principais sacerdotes judaicos e os especialistas na lei, e perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Em Belém, responderam-lhe, pois o profeta Miqueias escreveu o seguinte: Tu, Belém, na terra de Judá, não és de forma alguma menor entre as localidades principais de Judá, porque sairá de ti um governador para conduzir o meu povo de Israel. Notemos os fatores absolutamente alheios à vontade de José e Maria, que culminaram com o nascimento de Jesus em Belém, cumprindo-se, portanto, a profecia de Miqueias, capítulo 5, a partir do verso 2. Lucas 2 nos fala do contexto que propiciou o cumprimento da profecia, algo absolutamente fora do controle de José e Maria. Lucas 2, a partir do verso 1: Por esse tempo, César Augusto, o imperador romano, mandou que se fizesse um registro geral dos habitantes de todo o império. Este recenseamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Todos tinham de voltar à terra natal para registrarem os seus nomes. E como José era da descendência real, teve de ir a Belém, na Judéia, a terra natal do rei Davi, desde a cidade de Nazaré, na Galiléia. Levou consigo Maria, a sua noiva, cuja gravidez nessa altura já estava avançada. Enquanto ali se encontravam, chegou a hora de dar à luz. E nasceu-lhe o seu primeiro filho, que envolveu em panos e deitou na manjedoura de um estábulo, onde se viram obrigados a recolher, por não haver lugar na hospedaria. Profecias e seus cumprimentos, muitas profecias ligadas à obra de Cristo, todas elas se cumprindo e todas elas a nosso favor. Em torno de 600 anos antes de Cristo, Oséias profetizou a fuga de Jesus para o Egito. Oséias capítulo 11, verso 1: Quando Israel era criança, amei-o
e do Egito chamei o meu filho. Isso se cumpre em Mateus capítulo 2, isso se cumpre, em Mateus capítulo 2, a partir do verso 13. Depois de terem, os magos do Oriente, depois de terem partido, o anjo do Senhor avisou José em sonhos: levanta-te, foge para o Egito, com o menino e sua mãe, e fica por lá até eu te dizer que voltes, pois o rei Herodes vai procurar matá-lo. Naquela mesma noite, José partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes, cumprindo-se assim as palavras do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quero ir para o final. 400 anos antes da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, Zacarias profetizou essa entrada. Zacarias capítulo 9, verso 9: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mateus capítulo 21 fala para nós do cumprimento dessa profecia de Zacarias. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Diga comigo: o rei se aproxima. E a profecia, cumprindo-se agora, prossegue: ele é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. São inúmeras as profecias que ainda poderiam ser citadas. Por exemplo, Zacarias disse que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata e que esse dinheiro seria devolvido para comprar o campo de um oleiro. Isso está em Zacarias 11, versos 12 e 13. O cumprimento está em Mateus capítulos 26 e 27. Davi, no Salmo 16, profetizou que a morte não poderia manter Jesus cativo. Ela não o poderia reter. Davi disse: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A ressurreição do Senhor, diz a Bíblia, pelo seu próprio poder, como ele mesmo afirmou em João capítulo 10, eu tenho esse poder dado pelo meu Pai, de dar a minha vida e tomá-la de volta. A ressurreição de Cristo comprovou mais uma vez a veracidade absoluta da palavra de Deus. Hoje nós caminhamos nestas coisas por 2 grandes motivos. Preste muita atenção. As profecias do Antigo Testamento oferecem detalhes minuciosos por antecipação da vida, do ensino, da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sua genealogia, seu nascimento, sua divindade, seu poder de operar milagres, seu poder exclusivo de perdão de pecados e salvação, a salvação que ele nos oferece por meio do seu sacrifício expiatório, o modo como ele foi traído, o modo como foi pregado, morto, enterrado, sua ressurreição, sua assunção, tudo isso foi antecipadamente comunicado a nós. Primeiro motivo de examinarmos estas coisas nesta noite: para que crescemos de todo o coração naquilo que Deus fala.
creiamos na palavra de Deus, que creiamos em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que creiamos. Estas e outras profecias messiânicas que se cumpriram demonstram que Deus conhece o fim desde o princípio. E que a inspiração bíblica vem do próprio Deus. Vocês viram os períodos longos de tempo aqui. 500, 600, 700, 1000 anos. E Deus zelosamente cumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele não mudou. Zeloso com aquilo que Ele fala. Fiel para com a sua própria palavra. Deus de aliança, Deus de pacto, Deus de palavra. Deus usou homens para anunciarem coisas que iriam acontecer muitos anos depois. Os profetas nunca viram os cumprimentos dessas profecias. Nós temos o privilégio de encontrar na Bíblia o registro das profecias e o registro dos cumprimentos. Deus tem um propósito com isso: fazer a nossa fé ser inabalável, ensinando-nos a vivermos absolutamente dependentes dEle. Promessa e cumprimento, promessa e cumprimento, promessa e cumprimento. Deus olhando para nós dizendo: vocês estão entendendo o que acontece quando alguém depende de mim? Se cumpre aquilo que Deus falou. O Deus Salvador, que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, é um Deus de palavra. As atitudes, as decisões para o nosso dia a dia, o Espírito Santo quer, esse é o desejo do Espírito, que revelem nossa total dependência de Deus, nossa fé na palavra de Deus e em nenhuma outra coisa. Que Deus, o Deus da palavra, nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.